Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Estamos felizes, contentes, né? Por esse avivamento que Jesus está mandando. Só não aproveita quem não quer, né? Mas quem quiser, a cachoeira celestial está transbordando. Quando o irmão Adilas pediu que a igreja estendesse as mãos lá para fora, eu vi uma espada gigantesca virando de ponta para lá. Jesus está pelejando por essa igreja, irmãos. Jesus está com a mão estendida sobre essa igreja. E não é por quem está subindo aqui em cima, não. É porque ele assumiu um compromisso com essa igreja. Ele tem um compromisso formado com essa igreja. E ele saiu para pelejar por essa igreja, aqui nesse lugar. Quero ler com os irmãos, capítulo 6 do profeta Daniel. Uma palavra bem conhecida, vou ler alguns versículos do capítulo de número 6. Glória a Jesus. Que nos diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre ele, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados ou dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, que foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor. Estamos diante de uma palavra, irmãos, poderosa. Observa que primeiro Daniel é levado cativo a uma terra estranha, de um povo estranho, de língua estranha, um povo que não adorava a Deus. Mas o Senhor começou a trabalhar na vida dele ali, através da sua fidelidade
através da sua comunhão. E eles procuraram contra Daniel alguma culpa, algum problema. Mas por que isso? Porque Deus começou a trabalhar. Deus poderia trazer um monte de missionários espalhados dentro da Babilônia e para pregar para eles. Mas não. Deus queria honrar Daniel. Então Deus incomodou o rei, e o rei separou 120 presidentes. E sobre esses, colocou 120 ali, e mais 3 por cima deles, para poder dar conta do dinheiro, para dar conta do que era arrecadado em todo o reino, para que ele não sofresse dano, para que ele não tomasse prejuízo. E de repente, diante desses, tinha 3 que ia dominar sobre eles. Mas no coração do rei, ele intentou colocar Daniel como chefe deles todos, porque em Daniel havia um espírito excelente. Ou seja, na nossa vida, irmãos, existe um espírito excelente. Nós estamos sempre um passo à frente, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no lugar em que Deus te colocar. Esse espírito que está sobre a sua vida te coloca sempre um passo à frente. E enquanto nós estamos alinhados com todo mundo, está tudo bem. Mas na hora que se fala, olha, você vai ser chamado um passo à frente. Um passo à frente. Então gerou ciúmes, gerou inveja e perseguição. Já não era mais o companheiro, já não era mais o amigo, era o transportado. Fizeram uma reunião secreta, escondido. E é o que Satanás faz constantemente, para nos atrapalhar, para nos derrubar. Fizeram escondido e persuadiram o rei a fazer uma lei, porque não encontraram defeito nele, não encontrou nada errado na vida dele, acompanhava ele. Paulo disse assim que nós somos a carta lida e escrita. Aonde nós estamos sendo observados. Os irmãos observam que Jesus nunca pregou para aquele ladrão na cruz, mas o testemunho de Jesus ali, ele olhando e lendo e vendo, ele despertou dizendo, olha, os nossos feitos nos trouxe para cá, mas este nenhum mal fez. O seu testemunho pode mudar a situação lá da sua rua. O seu testemunho pode mudar a situação da cidade. É por isso que Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Porque não existe limite para o Espírito Santo operar. E eles persuadiram o rei, já trouxeram o negócio tudo mastigado e pronto para o rei assinar. E o rei foi e assinou. Não podia ser mudado. E quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele, como de costume, entrou na sua casa, subiu no andar de cima, abriu a janela da banda de Jerusalém e clamava a Deus. E lá atrás estava escrito, olha, quando o meu povo pecar e errar e for levado daqui, desta terra, para outro lugar, para a terra do seu cativeiro, de lá da terra do seu cativeiro, se eles olhar para cá e clamar a mim, eu os farei voltar de lá do seu cativeiro para cá. Ele tinha essa palavra na sua mente. Então ele clamava todos os dias para que o povo voltasse para Jerusalém, a terra da adoração. E eles, observando isso, foram e falaram com o rei. Aí o rei
pesou dentro do coração, porque era amigo de Daniel. A pessoa que tem um espírito excelente sobre ele, ele é amigo. Todo lugar que ele chega, ele é querido. Todo lugar que ele chega, ele prospera, as pessoas gostam dele. E o rei pelejou o dia inteiro para poder livrar ele. O rei percebeu em que situação que eu coloquei o meu amigo. Em que situação? E no coração dele, ele lutou o dia inteiro. Tem coisas que nós vamos passar, irmãos, que não adianta. Não adianta os amigos querer ajudar. Às vezes o amigo quer ajudar com cheque, com cartão, com não sei o quê. É coisas que Deus está colocando ali no estreito para o nome dele ser glorificado. Não adianta buscar recurso em lugar nenhum. O recurso é no céu. O recurso é olhar para cima. E ele naquela noite, ou naquele dia, ele não deixou chegar música nele. Eles apertaram com o rei, trouxeram Daniel, colocaram Daniel na cova, colocaram a pedra, selaram. Ele foi para casa triste. Tem pessoas que colocam o amigo dele em situação difícil e vai passear. Vai desfrutar da vida. Não está nem aí. E ele que colocou o amigo dele em situação difícil. E depois está lá nas redes sociais. Não está nem aí. Mas o amigo de verdade, ele sente a dor. Ele foi para casa, não quis música, não quis comida, não quis nada. E pela manhã, de manhã cedo, ele foi o primeiro também a chegar na cova. Porque ele queria saber. Ele deu uma palavra com confiança, porque ele conhecia o Deus de Daniel. E ele disse assim: ao teu Deus, que tu continuamente serves, ele tem domínio sobre a fauna, sobre a flora, ele tem domínio sobre a natureza, ele vai te livrar dessa situação. Eu vim até aqui, até o pôr do sol, eu não pude fazer mais nada, mas daqui para frente, o Deus a quem tu serve, ele vai entrar com providência sobre a sua vida. E eu fiquei pensando, por que será que ele colocou uma pedra lá na boca, né? Não precisava. Mas na nossa natureza humana, quando nós vemos um perigo, nós quer fugir daquilo. Nós quer correr daquilo, quer sair daquilo, daquela situação. E aquela pedra que foi colocada ali na boca, eu tenho por mim. Que foi Deus que permitiu. Quantas vezes nós estamos em situação tão difícil e Deus coloca uma pedra na nossa frente para nós não correr da situação. Ah, se não fosse esses meninos, eu tinha sumido dessa casa. Olha, se não fosse o compromisso, eu tinha uma hora da vontade de pegar a rua e sumir, desaparecer. Mas Deus sempre deixa uma pedra para nos segurar no lugar em que Ele quer pelejar por nós. A princípio parece um impedimento, mas é a mão de Deus, disfarçada de alguma coisa, para nos segurar no lugar onde Ele quer que nós ficamos. E naquela noite, os leões estavam com muita fome, porque por muitos dias eles deixavam os leões sem comer, para poder alimentar o leão. E quando jogaram Daniel lá dentro, tem um hino aí que fala que lá tinha travesseiro, que era para ele deitar em cima do leão. Eu não sei, porque eu não estava lá. Né? Não sei. Mas de uma coisa eu sei. O anjo de Deus desceu lá e conversou com os leões, em língua leônica, né? Falou com os leões, falou assim: olha, o jejum vai continuar. Talvez te colocaram você numa situação para você morrer, mas Jesus está falando que o jejum vai continuar.
essa situação não vai te matar. Deus não vai deixar você morrer sem cumprir as promessas que Ele falou que ia fazer na sua vida. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei e nem vos desampararei até ter levado vocês no lugar aonde eu falei que vou levar. E no outro dia de manhã, o rei chega lá e fala: Daniel, servo do Deus vivo, será que porventura o teu Deus te livrou do poder dos leões? E Daniel, bem tranquilo, sossegado, porque aquele que confia no Senhor não se desespera. Ele falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus não encontrou defeito em mim. E contra ti também, ó rei, eu não pequei. Então o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É bom ter essa confiança, né, irmãos? A situação vem arrebentando tudo, acabando com tudo. Às vezes eu admiro a fé do pastor Auri, né? O negócio vem arrebentando tudo, está bem tranquilo. Graças a Deus. É aquela confiança da igreja primitiva, que se esse tabernáculo tombar aqui, irmãos, no mesmo instante nós damos entrada nas mansões celestiais. Paulo, ele disse assim: olha, o morrer para mim é Cristo, e o ficar vivo aqui é ganho, eu vou continuar trabalhando. Bom seria para mim partir e estar com Cristo, mas para proveito vosso e gozo da fé eu vou ficar ainda um tempo. E mandaram atirar Daniel da cova, e todos felizes, alegres, contentes, jubilando. E olhava nele, nada, não tinha defeito nenhum nele. Alguns falei que ele estava com cheiro de fogo, né? Que leão gosta de carne, mas não. Ele estava debaixo da proteção divina mesmo. Porque às vezes nós não estamos jejuando nem orando, irmão, mas Jesus opera do mesmo jeito. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Às vezes nós pensamos assim: não, vou subir ali, vou pregar, vou fazer isso aqui, vou preparar isso aqui. E chega aqui vazio, sem nada. Aí quando sobe aqui, Jesus, bum, na igreja. E por que Jesus faz isso? Glória a Jesus. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Porque Ele tem um compromisso com essa igreja. Ele tem um compromisso com esse altar aqui, ó. Ele tem um compromisso com o sacrifício com os irmãos. O sacrifício que os irmãos fizeram diante dele, confiante. Aí tem pessoas que falam que novo convertido não é doido, né? O rei novo convertido falou assim: traz lá as folhas, lá os pergaminhos para mim agora. Primeiro mandou jogar todo mundo dentro da cova dos leões, que tinha se levantado contra Daniel. Ah, mas eu não desejo mal, mas Deus é justiça. Deus permitiu o povo dele ir em cativeiro. Quando tirava de lá, arrasava com o lugar. Deus permite a prova vir, mas depois Deus cobra de quem aproveitou da situação. Até os amigos de Jó. Quando Jó estava na prova lá, que Deus enviou os amigos não falou que era reto, de repente Deus se manifestou, ele falou: vai lá depressa, leva sacrifício e pede para o meu servo Jó orar, e eu vou aceitar a face dele e não de vocês, porque vocês não fizeram o que eu mandei. Aí, o rei diz que antes deles cair lá dentro, foi eles, foi mulher, porque tem consequência isso. Foi eles, foi a mulher deles, foi a família deles, foi tudo que eles tinham jogado na cova dos leões. E disse que, eu não sei o que entrou, eu acho que o anjo falou assim: agora vai chegar a comida. Antes deles bater no fundo da cova, a Bíblia diz assim, que eles ouviam os ossos estralando, arrebentando tudo.
Aí o rei falou, traz agora o pergaminho, vou escrever aqui uma nova escritura aqui agora. Aí escreveu lá, todos quanto não reverenciar, não se prostrar perante o Deus de Daniel, será lançado na cova dos leões. Imagina, toda a Babilônia agora, se prostrando diante do Deus de Daniel. Às vezes a situação vem sobre a sua vida e Jesus quer fazer tanta maravilha em volta, quer fazer tanta coisa, e nós não entendemos. Ah, Senhor, eu não aguento isso. Ah, Senhor, eu não aguento aquilo. Olha, Senhor, tem uns que pedem até a morte. Fala, eu prefiro morrer. Sem entender o trabalhar de Deus. Quanto mais fogo no ouro, mais puro ele fica. Quanto mais provação, quanto mais tribulação, mais o crente se aproxima de Jesus. Ah, eu vou sair da igreja. Não, a tribulação faz nós correr para os braços de Jesus. Faz nós orar mais. Estava falando com o pastor Atlas que hoje de manhã eu falei assim, olha, se Satanás tivesse acesso a Deus hoje e fosse provar alguém e falasse, olha, mas você viu lá o meu servo lá, Ronaldo lá na terra, lá, como é que ele está lá, como é que ele está indo bem, orando, né? E tem os... mas espera aí, ele não ia falar assim, o Senhor cercou ele de bens, tira o que ele tem, para ver se ele não te der grão, ia falar assim, dá mais para ele, porque hoje está assim, dá mais para ele. A Bíblia diz que não são muitos nobres que são chamados. Salomão foi um dos homens mais ricos que tinha. O dia que ele fez a casa de Deus, ele fez uma oração dizendo, Senhor, e não era isso aqui não, cimento, não era aqui embaixo cheio de entulho para aterrar, para fazer o piso, não, era tudo pedra preciosa e ouro batido às paredes, e obra entalhada, coisa linda. Ele dobrou o joelho e falou, olha, da tua mão veio, e na tua mão eu estou colocando agora de volta. Quando eles queimar algum sacrifício aqui, que subir a fumaça daqui, o Senhor aceita o sacrifício desse lugar? E quando ele acabou de orar, a glória de Deus desceu no lugar, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar nem em pé, não tinha força nas pernas. Então Deus tem como trabalhar. E através do poder dessa palavra, irmãos, eu creio pela minha fé, que amanhã pela manhã você vai ser chamado dessa situação que você está passando. Amanhã o rei vai te chamar e vai te honrar. Creia nisso. Creia nisso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia no poder de Deus. Eu não sei qual que é o tipo de situação que você está passando. Se te colocaram, ou se você entrou nela. Todavia, o Senhor Jesus vai te honrar, vai te levantar e vai te abençoar. Não estou falando isso aqui de mim, não. Estou falando de Deus mesmo, da parte de Deus. Há poucos dias eu estava orando aqui no círculo de oração. Eu falei com o irmão. Falei, irmãos, pode continuar, não foi? Continua o jejum. Continua o propósito. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui. Deus vai estender as mãos aqui nessa festa, aqui vai fazer coisa gloriosa aqui. E aí no primeiro dia, quando eu vim aqui, que eu cheguei aqui, que eu dobrei o joelho ali, e o conjunto cantando, eu escutei um estrondo de marcha em cima da igreja, marchando. E eu falei, oh Jesus, que maravilha. Aí eu dei lugar mesmo, e comecei, fechei os olhos e fiquei ali com Jesus, porque quando nós fechamos nossos olhos, nós estamos vendo o céu por dentro. Mas quando nós abrimos nossos olhos, nós vemos o céu por fora. E aí Jesus me mostrou um anjo só dele, subjugando 3 principados aqui.
no ar em cima. Não deixou eles operar no dia da festividade da igreja. Outros anjos desceram e subjugaram os demônios subordinados. Eles não puderam operar, porque Jesus estava pelejando. E esse anjo que estava subjugando esses 3 principados, apontava para a igreja e mostrando: olha como a minha igreja me louva. Olha lá. Estão na luta, estão na prova, mas estão me honrando. E Deus marcou o dia da festividade aqui. Jesus falou assim: é minha igreja, eu vou pelejar por ela. Jesus, ele renovou a aliança com essa igreja aqui. E a partir desse evento que teve, o Senhor Jesus está na frente de todas as coisas aqui. Ele já estava, mas ele prova para depois aprovar. Só que o jejum não pode parar. A oração não pode parar. E Deus operou de maneira gloriosa. E no final do culto, eu vi um cesto bem grande de ouro aqui na frente e uma corda de ouro que subiu girando assim para o céu. Jesus recebendo o trabalho daqui. Subiu girando, foi girando, subindo, girando. Eu falei: glória a Jesus. E começou a cair um fogo azul aqui dentro. E eu falei: continua operando, Jesus. Continua operando sobre o teu povo. Porque a igreja precisa de avivamento. Aqui, irmãos, naquela oração, Jesus derramou os dons espirituais aqui. Derramou dons espirituais aqui. Começa a orar e começa a falar com Jesus. Fala: Jesus, manifesta os dons que o Senhor derramou naquela oração, naquele dia que estava todo mundo reunido. Manifesta, começa a manifestar os dons. E Jesus vai manifestar. Porque a bênção do Senhor é completa. E é sem arrependimento. Quando Deus aprova, ninguém pode desaprovar o que Deus aprova. E Satanás não tem poder sobre essa igreja de forma nenhuma. Essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Outro dia eu orando lá em casa, que às vezes eu fico doido lá e não quero dormir, irmão, vou orar. Aí eu orando lá em casa, de repente Jesus me tomou, me tirou, me levou. Eu contei até uma parte aí para o pastor Auri. E me levou num lugar alto e eu estou lá no alto assim olhando. E todas as coisas boas, quando Deus mostra, irmãos, visão, vem tudo de lá. E de lá só coisa ruim vem. Sempre as coisas boas vêm de lá. E as coisas ruins vêm de lá. E eu olhando para o céu, de repente, uma espada cortou o céu, assim, um pedaço do céu, de cima para baixo, cortou e abriu um buraco no céu. E eu fiquei olhando naquele buraco. Aí desceu 2 pés, bem branquinho, e com um furo nos pés. E no meio dos pés, desceu um cajado, como se fosse de marfim, branco, desceu no meio daqueles pés. Aí a lua e o sol veio de lá para cá, parou diante daquele cajado, e o cajado falou algumas coisas para eles, e eles foram, se retiraram. E ficou um negócio que não era nem dia e nem noite, mas dava para ver as coisas no céu. E aí veio 7 estrelas, e essas estrelas ficou ouvindo o que saía da ponta do cajado, e saíram para lá, numa velocidade muito grande, para lá. E de repente elas vieram voltando de lá para cá, eram milhões e milhões de estrelas. Tudo enquadrado, na mesma medida, como um exército formado no céu. E aquelas 7 estrelas na frente. E daqueles quadrados saía de 2 em 2, que eram os líderes daqueles quadrados, e vinha vindo no meio do corredor, para ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. E Jesus começou a falar.
a respeito das coisas que eles iam fazer aqui na terra, a respeito do Apocalipse, a respeito da destruição, como que ia ser, dando orientação para eles. E eu fiquei atemorizado com aquilo, porque começou a cair uma chuva ácida, e essa chuva caía nas pessoas, e as pessoas gritavam, porque queimava como se fosse um ácido nas pessoas. E eu olhei no mar, o mar estava agitado. Eu nunca vi o mar agitado daquele jeito. E chegou um homem muito gigantesco, que a cabeça dele batia lá em cima. E ele parou na frente das águas e segurava as mãos para trás, para a água não vir, não passar os seus limites. Mas a água queria invadir a terra, queria varrer a terra. E eu falei, mas por quê? O Senhor não colocou limite lá na água? Mas ela está furiosa com as coisas que eles estão fazendo contra o meu santo filho. A natureza, a própria natureza está revoltada. Lembra de Canaã? Tinha 7 nações. Começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A própria terra o jogou para fora. E a Bíblia diz que a natureza clama pela redenção também. Que nós possamos firmar os nossos pés no propósito de servir a Jesus com sinceridade. E não olhar para as lutas, pelas tribulações que nós passamos. Porque quanto mais luta, mais bênção vem. Não existe crente sem luta. Não existe crente sem prova, não. Cada um tem um caminho para passar. Uns passam dentro da cadeia. Outros passam na cadeira de roda. Outros enfrentam o câncer, outros enfrentam doenças incuráveis, mas servindo a Jesus, irmãos, o Senhor Jesus os livra de tudo. Certa vez eu estava lá no presídio, já estou finalizando, e de manhã eu estava orando, eu falei, Jesus, por que lá tem tanto filho de crente lá dentro? Porque tem bastante filho de crente lá. Você chega lá, a minha mãe é líder do ciclo de oração tantos anos. O meu pai é pastor em tal lugar assim, você já foi lá na igreja dele? Eles perguntam. E eu orando a Deus, eu falei, Jesus, por que isso? Por que os filhos dos crentes? Aí Jesus falou assim, tem 2 situações. Primeiro está escrito, lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles. E tem muitos que não lembram, não vai lá. Aí Deus permite uma situação, daqui a pouco ele está lá. Visitando, e ele não vai como pai. E às vezes não vai como mãe. Mas chega lá, Jesus faz dele um servo, ele começa a pregar lá dentro. A outra situação, é porque muitos não tinham testemunho. Era vazio. O pastor, o filho de fulano está com a oportunidade. Hoje não, pastor. Outro dia. A irmã, eu não preparei, deixa para uma outra vez. Vazio. Aí Deus permite que vai dar uma voltinha lá, sabe? Por aí. Aí depois quando vem de lá para cá, vem cheio. Fica pulando sentado, querendo oportunidade para falar. O que Jesus fez na vida. Da onde Jesus tirou. Tem experiência. E Deus faz assim. Às vezes uma situação difícil que nós estamos passando é para Jesus operar maravilha. É para Jesus mudar a situação de uma empresa. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa chamada... A família era Lazuri, aqui em São Bernardo. Eu não tinha experiência nenhuma. Fui lá trabalhar de manobrista no estacionamento em 2001. Cheguei lá. Aí... à noite eu ficava orando lá. Aí Jesus falou para mim, falou, tem uns negócios acontecendo errado aqui no caixa desse lugar aqui. Eu falei, se o Senhor está revelando, o Senhor é poderoso para entrar com providência, né? Porque eu estou aqui orando, o Senhor sabe. De repente,
o dono me chamou, falou assim, olha, você vem para o dia, porque eu mandei o gerente embora, e aí você fica como gerente aí. Falei, não, mas eu não sei nem mexer, não, os meninos vão te ensinar a mexer aí no computador, fica tranquilo, você fica como gerente aí. Aí a renda que entrava dobrou 8 vezes o que entrava. E tinha 13 funcionários. E o negócio foi tão bom que ele um dia me chamou e eu fui, me chamou lá na fábrica de café dele, café sempre bom, e chegou lá, fez uma reunião, parou todas as máquinas e falou assim, olha, ninguém compra um galão de água sem a ordem desse rapaz aqui agora, hein? Falou comigo. Eu falei, mas, seu Renato, seu Renato, ele era o primeiro que chegava na igreja católica lá do Demarque e era o último a sair. Não saía sem beijar a mão do padre, ele e a família dele, e com um crucifixo de ouro, toda hora beijando aquele crucifixo. E aí vendia 40 mil quilos de café. Ele disse assim, quando estiver vendendo 60 mil quilos, eu vou dar para vocês o plano de saúde. Aí eu falei, bom, isso aí agora é o trabalho para o batalhão da fé. Fui, chamei meus amigos de monte de oração, era 12, e chegava lá, mandava prender todos os cachorros, que era tudo ensinado, né? Tinha um camarada que dominava os cachorrão, tomava conta lá do galpão, prendia tudo, nós entrava para dentro para orar. E na oração, as máquinas parou de quebrar, porque quebrava direto e tinha que vir um camarada de lá de Santa Catarina, um alemão, para mexer naquelas máquinas que eram automatizadas, parou de quebrar tudo. Aí, com 3 meses que eu estava lá, estava vendendo 140 mil quilos de café. Só a roda, parece que apoderou de quase 60 mil quilos por mês. Aí ele me tirou de lá, e eu pregando o evangelho. Ele me tirou de lá. Aí levou para a casa dele, para trabalhar de motorista particular na casa dele. Aí eu falei, Jesus, carrão, né? E levava a esposa dele, levava os filhos dele para a escola, levava a filha dele para a hípica. Aí no carro tinha uma sirene de polícia que ele falou assim, olha, qualquer coisa que acontecer, o carro é blindado, não abre para ninguém, acelere e vai embora, e liga a sirene. E eu falei, tudo bem. E pregando para eles. E eles vendo o que Jesus fazia, eles começaram a contratar funcionário crente. A empregada da casa deles era crente. E começou a contratar só empregado crente, porque viram que a bênção de Deus estava ali. Aí um dia eu estou indo levar a filha dele lá para a hípica, lá no Amarelinho, lá indo para o Jardim Represa, e de repente Jesus tomou e me deu uma visão, que tinha uns camaradas lá tudo armado, querendo pegar a filha dele, a Paula. E eu na mesma hora virei o carro e estou voltando para trás, para casa, para o prédio em São Bernardo, e ela pegou o telefone, já ligou para o pai dela, falou, pai, o motorista acho que ficou doido aqui. Porque nós estávamos indo para lá, de repente ele virou, não está falando nada, começou a falar uns negócios estranhos aqui, umas conversas estranhas que eu não estou entendendo, e está voltando para casa. Aí o senhor Renato ligou para mim. Aí eu falei, o senhor está em casa? Ele falou, estou chegando aí, eu já converso com o senhor. Encostei lá, debaixo do prédio, chamei ele e falei, olha, Deus me mostrou que lá no Amarelinho, lá, o sequestrador estava lá esperando a sua filha, a Paula, para poder sequestrar ela. Aí ele pegou e falou, é verdade? Eu falei, foi Deus que te mostrou? Foi. Pegou o telefone, ligou lá. Falou, seu Renato, gerente lá, não deixa a menina vir para cá de jeito nenhum, porque os bandidos saíram daqui agora e estava tudo doido querendo pegar ela para sequestrar ela. Aí ele falou assim, isso é evidente? Eu falei, não. Mas como é que você vê essas coisas? Eu falei, o céu. Aí comecei a pregar para eles. Por fim, irmãos, eles aceitaram Jesus como Salvador. Aí há pouco tempo eu estava levando a minha esposa para o serviço, né? Aí eu vi ele atravessando a rua, aí eu vi ele onde ele entrou, falei, na volta eu vou parar ali para me ver ele. Aí fui, levei ela, quando eu voltei, fui lá bater na porta da firma. Aqui na Vergueiro mesmo, lá na frente, uma firma de coador de café. Aí eu cheguei
E demorando, veio um camarada, conversou comigo, falou, espera um pouquinho que ele vai te atender. E demorando, eu falei, Jesus, será que o senhor Renato esqueceu de mim, né? Aí daqui a pouco, quando eu entrei, veio, abriu a porta, eu saí entrando por dentro da firma, uma firma grande, eu saí entrando. Cheguei lá no escritório dele, quando eu abro a porta do escritório, ele estava com a cara no chão, com a Bíblia aberta e chorando. Porque ele falou que estava orando para Jesus me levar eu lá, que ele queria me ver de novo. E crente, falou, não, agora nós somos tudo crente. Nós servimos a Jesus agora. Agora Jesus está na nossa casa, está na nossa vida, está nos nossos negócios. Eu falei, que maravilha. Aí me deu 2 caixas de filtro de papel para me levar lá para a casa de recuperação. Então tem um espírito excelente sobre a sua vida. Se você entrar numa empresa e ela estiver falindo, Jesus vai levantar ela por sua causa. Se tiver algum problema lá espiritual, Jesus vai te usar como instrumento poderoso lá dentro para mover o negócio. Ah não, mas lá está cheio de espírita. O espírito que está na sua vida é maior do que todos esses espíritos aí. Ah, mas eu não sei nem falar. Ora, e Jesus realiza o que tiver para realizar. Todo lugar, irmãos, que eu cheguei, desde 2007 que eu não trabalho mais secularmente. Não trabalho porque não é porque eu sou vagabundo, não. Porque se eu tiver um compromisso 2 horas da manhã, 10 para as 2, eu estou no lugar. Mas Jesus me tirou e falou, você vai viver agora, você vai comer o que eu te dar agora. Você vai viver comigo agora. E minha esposa sabe disso. Que às vezes dá louca, eu sumo no mundo sem nem R$1 no bolso. O Márcio fica até meio perturbado comigo. E eu vou, e Jesus cuida de mim, e eu venho. Às vezes vamos chorando, andando, mas volta correndo, com alegria e trazendo consigo os seus molhos. E desde então, irmãos, a minha vida é só de milagre. Eu não tenho que reclamar nada de Jesus, nada. Inclusive estou fazendo hora extra, que já era para me ter partido há muito tempo, mas Jesus fechou a cova e falou, você vai fazer mais umas horas extras, porque o trabalho vai receber dobrado. Eu falei, amém. Estou aqui. Então creia que Jesus vai tomar na sua mão. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pastor Atlas, pode subir aqui. Glória a Jesus. Levanta sua mão direita para cima. Eu vou ler um versículo. Há poucos dias eu estava falando, Deus me revelou um versículo, eu comecei a falar, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. As pessoas perguntavam as coisas para mim, eu falei, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E quando foi de tarde, me ligaram e falou assim, olha, eu separei aqui uma terra para você, aqui em Atibaia, para você fazer um rancho, você criar umas galinhas aqui. Aí eu já estou projetando agora, sabe o quê? Uma casa de recuperação. Para socorrer aqueles que não podem. Porque toda casa, irmão, vem com uma conversa fiada. Uma conversa fiada, sabe? Não, é porque é só uma cesta básica, não sei o quê, e põe o camarada. Não. É um projeto diferente. É um projeto que não vai precisar ficar ligando, mendigando. Pelo amor de Deus, irmãos. Manda um arroz aí para nós. Manda uma... Não. Vai vir tudo do céu. E eu já estou orando, estou jejuando, estou apresentando a Deus. E as pessoas, quando for lá visitar, ainda vai comer lá. Vai ficar à vontade lá, vai ter tudo para eles. Sem ser preciso ninguém ficar pedindo nada para ninguém. Porque Jesus não é mendigo. Ele é o dono do ouro e da prata. E se está faltando é porque está faltando jejum e oração. Porque se jejuar e orar, Jesus vai mandar. Capítulo 41 de Isaías e versículo 10. Estenda as suas mãos para cima, a mão direita, a esquerda não, a direita, tá? Jesus falou que é a direita. Levanta para cima aí. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão. Fecha sua mão. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pelo poder glorioso da Tua palavra, estenda as Tuas mãos, ó Pai querido, sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Aqueles também que estão acompanhando na live, sejam alcançados pelo Teu poder e por Tua graça. Faz maravilhas, Jesus, faz sinais, faz prodígios, manifesta a Tua unção e a Tua grandeza, mudando a situação, Senhor, levantando este irmão, essa irmã, arrancando, Senhor Jesus, os Teus filhos dessa luta, desta prova, aleluia, honrando o Teu nome através dos lábios deles, através da vida deles. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, e confirma a bênção e a vitória pelo poder glorioso do Teu sangue, em nome de Jesus. Amém.